pipa agora entrou na ordem do dia, né? Depois que a gente ficou sabendo, que a gente teve que engolir que aquele apagão que afetou quase 1 milhão de pessoas em São Paulo e na Grande São Paulo teria sido causado pela queda de uma pipa numa subestação de energia elétrica. Tem esse vídeo aí, mas é aquelas coisas assim, eu vejo, mas não acredito, né? Será que foi isso mesmo que provocou aquele caos? Ou será que isso é uma pipa provocando um pequeno curto? Sei lá. Está conosco o Edson Martinho, diretor executivo da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Edson, obrigado pela participação aqui na Band News. Essa é uma explicação razoável? Razoável no sentido de é isso que pode ter acontecido e também no sentido de é aceitável que uma pipa cause um estrago tão grande? Nesses dois sentidos. Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, pessoal. Tudo bom? É aceitável, sim, né? A pipa é um grande problema que nós temos aí ainda, né? As pessoas ainda continuam usando o tal do cerol, o tal das linhas cortantes, papéis metálicos, né? A imagem mostra ali um grande curto-circuito gerado, inicialmente um pequeno, né? Que foi controlado com o sistema de proteção, na sequência, um maior ainda. Qual é o problema desses curtos-circuitos? Eles geram queima de material, né? Atuação dos dispositivos, mas eles geram perda de material. Queima fio, queima barramento, queima uma série de coisas que levam um tempo para o pessoal corrigir isso, né? Então, é aceitável essa explicação, tá? Mas em relação à segunda parte da pergunta, é razoável que nós tenhamos vou mudar a palavra, é razoável que nós tenhamos um sistema, uma subestação tão frágil que uma simples pipa possa cortar a energia de tanta gente? Refém, né? Porque a pipa, né, amanhã cai outra, né? Sim. O termo razoável, vamos dizer, talvez seria uma adequação, né? Mas como você começa a ver essas situações mais comuns, né? Tá na hora das pessoas das empresas começarem a investir em situações para eliminar isso, né? Por anos isso funcionou muito bem, tudo tranquilamente, não causava nenhum problema. Só que agora está começando a causar com mais frequência. Então é aceitável. É razoável que isso possa acontecer, mas já está acendendo o alerta de que está na hora de investir em sistemas para mudar essa condição, né? Eu acho que nós temos que, as empresas concessionárias, a própria ANEEL aí tem que começar a cobrar, que nós temos tendo, né, principalmente nos grandes centros, você tem uma subestação desligada, você tem 1 milhão de pessoas desconectado por um tempo, né? Então não é aceitável esse tempo e essa condição que a gente possa manter. Está na hora de investir em sistemas de segurança. Eu queria saber que sistemas são esses, mas acho que você tem uma outra pergunta antes. Eu queria entender, porque o próprio Edson falou, não acontecia com frequência, agora acontece. Pipas existem desde sempre, né? E sempre as pessoas usaram aqueles filamentos metálicos, sempre usaram. Enfim, por que agora isso está acontecendo? Agora, na verdade, você tem muita gente ligada na mesma subestação, né? Antigamente você tinha uma subestação para poucas pessoas. Só que o que acontece? Está aumentando o número de pessoas e a concessionária, ou seja, na verdade, ela tem capacidade para isso. Então eles vão colocando, vão ligando gente. Então antigamente separar uma subestação, separava 50 mil pessoas, hoje separa 1 milhão. Né? Então, essa é uma condição que precisa começar avaliada, né? As soluções são várias, né? A Carla perguntou, são várias, não tem uma receita de bolo, você vai ter que fazer uma análise, verificar se tem que colocar mais subestações, dividir mais espaço, se é viável colocar mais, né? Então tem uma série de situações, uma série de estudos que tem que ser feito, não é tão simples, nem a implantação e nem a solução, né? Mas tem que começar a ser avaliada. Mas adequações nessas existentes já, é possível fazer isso? É possível algumas coisas, né? Nós temos um problema, né, cara, que funciona assim, os sistemas eles foram sendo automatizados ao longo dos anos, né? Se você perceber, toda vez que acaba a energia na sua casa, ela acaba, depois ela volta, depois ela acaba de novo e eventualmente uma terceira vez quando ela fica. Isso é um sistema que eles chamam de ligamento, né? Antigamente, de uma vez, o cara tinha que sair, colocar o caminhão e ir lá para religar. Aí implantaram um sistema que, ou seja, se for um sisteminha simples, temporário, ele volta a ligar e tudo funciona bonitinho.
ele faz uma avaliação, o próprio sistema automático faz isso. Então você tem hoje vários sistemas automáticos que tentam manter tudo funcionando, né? E aí você tem, lógico, com tudo isso você tem redução de equipe, você tem mudanças de cultura na manutenção e assim por diante, né? Quando acontece uma situação dessa que não é tão comum, né? Apesar da pipa ser comum e acontecer, não é tão comum de uma pipa cair numa subestação e conectar aí 2 pontos de energia e fazer um estrago desse, né? Então, você precisa repensar a estrutura dela. Se há alguma forma, se o que aconteceu é algo que é uma vez ou outra que acontece, ou se isso está acontecendo com mais frequência, né? Então, como eu disse, são situações que tem que fazer avaliações, estatísticas, porque nós tivemos um apagão no começo do ano que não foi nessa situação, né? Foi uma outra situação, inundou câmeras subterrâneas, né? O pessoal fala, mas é só enterrar os fios. Não é, porque também tem situações que aconteceu, como, por exemplo, aconteceu no começo do ano, né? E agora volta a acontecer numa subestação aberta, né? Aberta que eu digo é aérea, né? Então, tudo isso é questão de avaliar se essa situação é comum, ou seja, se isso já aconteceu várias vezes em vários locais, se foi essa a primeira vez que aconteceu com essa situação, com essa demora, né? Nós tivemos, se vocês lembrarem, no meio do ano passado, nós tivemos um apagão no Amapá que ficou por dias, né? Para quase que o estado inteiro. Então, são situações que você avalia e fala, aconteceu uma vez, não acontece mais? Ok, vamos considerar isso como um fortuito, né? Mas tem situações que você fala, aconteceu essa e pode acontecer de novo. Então, nós temos que tomar atitudes. São várias situações, como eu disse, são várias coisas que você tem que tomar, várias atitudes que você tem que tomar, que envolve investimento, envolve, às vezes, modificações da própria subestação, que é um investimento que às vezes é alto, e aí a avaliação de vale a pena fazer isso por causa de uma situação só ou não, né? Então, tudo isso é um estudo que tem que ser feito. E aí, com a supervisão da ANEEL, né, ou seja, a agência reguladora, tanto a ANEEL como a Aresp, que é de São Paulo, a Arcesp, desculpa, que é de São Paulo, com as distribuidoras de energia, que aí envolveu uma transmissora de energia e duas, né, a EDP e a Enel, que são as duas que foram afetadas, né? Eu acho que o que chama atenção é o que a gente estava falando aqui fora do ar. Cara, esses transformadores levam chuva, temporal, às vezes inundam e a luz não vai embora. E de repente uma pipa, que é uma coisa singela, deixa 1 milhão de pessoas sem luz. Agora, um problema singelo não pode ser resolvido com uma medida singela, né? Eu brinquei aqui com o Megali aqui fora do ar. Por que não se coloca uma gaiola ali em cima do transformador, da subestação, e as coisas não vão entrar. O Playboy ali, né? O ouvinte mandou aqui, por que não bota uma tela de nylon, igual aquelas do campo de futebol society? Se o Playboy consegue, por que a Enel não conseguiria? Não cai pipa lá no campo onde eu jogo futebol, entendeu? Mas aí você vai criar um outro problema, irmão. Que aí você vai criar outro problema, porque você acabou de falar, chove, né, e não acontece nada. Se você coloca uma tela por cima, você começa a acumular água e essa água pode ser que comece a afetar. Então, de novo, né, eu não estou dizendo que resolve ou não, mas são estudos que têm que ser feitos para ver se uma solução não vai criar um outro problema. Então, a julgar pelas nossas agências, com certeza o mais caro, difícil e demorado vai ser o escolhido para resolver o problema. Mas, né, é assim que funciona. Mas às vezes, né? Pô, não tem. Sabe como os meus pais resolveram o problema de pombo em casa colocando estátuas de coruja. Cara, funcionou. Coisas que parecem tolas, mas funcionam, né? Vai saber, né? Eu sempre digo, né? Eu sempre digo o seguinte: qualquer proposta absurda tem que ser avaliada, porque às vezes é o tal do brainstorm, né? Fala qualquer coisa, depois a gente filtra para ver o que dá para resolver ou não, né? Inovação é assim que funciona no fim das contas. Treinar falcões para capturar pipas antes delas baterem, né? Capturar pipas, que eles usam lá no galeão, né? Temos problema com balões também. Temos problema com balões também, uma série de coisas. Esse é um grande problema. São situações que a gente precisa avaliar, realmente. Muito bem. Posso aproveitar, Edson, para fazer mais uma perguntinha? Claro. Porque a gente está tendo esse problema do centro de São Paulo também, né, Edson? Lá, em março desse ano a gente teve um apagão. Não sei se foi um apagão só, mas durante 9 dias, quase 10 dias ali na 25 de março, os lojistas foram muito afetados. E é aquela história
do aterramento dos fios. Eles foram mexer lá em alguma coisa, algum fio subterrâneo na época, e isso provocou o problema. Eu queria saber de você, porque hoje a gente, mais uma vez, está vendo aí a 25 de março sem luz. O quão complexo é aquela região ali para você também dar um jeito na distribuição de energia ali? Porque é um problema muito recorrente, né? Afeta muita gente. O centro de São Paulo ele é muito antigo, né? Toda a instalação é antiga, apesar de ter sido mudada, e ele é muito complexo para você mexer, né? Toda vez que você vai mexer em alguma coisa ali, você tem uma série de interferências, uma série de problemas ali. Tem algumas instalações antigas, e aquela região de 25 de março é uma região que foi constituída para ter algumas lojas e alguns comércios, né, algumas salas de dentista, escritório, e de repente virou 1 milhão de lojinha, né? Então a carga aumentou muito também. E aí você às vezes não tem condição, né, a concessionária não tem condição de atender toda aquela carga, mas todo mundo ligou tudo, né? E aí você tem aí a sobrecarga ela vai acionar o dispositivo de proteção e vai desligar tudo, né? Então esse é um dos problemas que o pouco de conhecimento que eu tenho lá, né, e aí também não sou especialista do centro de São Paulo, mas é o que eu ouço de amigos, de colegas, discussões, né, que a gente faz tecnicamente. Ali é um lugar muito complexo, com uma carga que aumentou demais por conta de tudo que foi instalado, né? Então aí você tem, de vez em quando, sobrecarga e tem que desligar, infelizmente. Edson Marinho, diretor executivo da Abracopel. O que eu falei? Martinho, né? Martinho. Obrigado pela participação aqui na Band News FM. Até a próxima, Edson. Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom. Com a camisetinha da Abracopel, né? Valeu. Valeu, até mais.